Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar de forma mais breve possível como você faz bastante dinheiro em um negócio gastronômico através do bar. E para quem que é esse vídeo? É para você que é dono, sócio, gestor de um negócio gastronômico ou que trabalha em um bar como barman ou copeiro. Vou te ensinar as melhores práticas e estratégias para você replicar no seu bar ou no bar que você trabalha. Além disso, eu vou te mostrar ferramentas que muitos negócios gastronômicos não usam. E são essas ferramentas que separam de quem fatura alto e quem vive vazio e vermelho acaba quebrando com o tempo. No começo dessa aula aqui, eu te falei que eu vou te ensinar a fazer bastante dinheiro através do bar. Só que talvez você esteja se perguntando, muito dinheiro quanto? Eu não sei o que é muito dinheiro para você, mas as estratégias, as ferramentas que eu vou te ensinar daqui a pouco são muito poderosas e têm o poder de aumentar em 10, 20, 30% o seu faturamento ou mudar o negócio totalmente para explodir o faturamento. Prova que essas ferramentas, que essas estratégias funcionam muito, elas são muito eficientes, foi que eu ajudei a implementar elas, nem todas, algumas delas, né, as mais poderosas, em um restaurante bem famoso em Gramado, né, em alguns resorts também. E nesse restaurante que eu trabalhava, eles vendiam, por exemplo, 130 drinks, uma média, por dia, a um ticket de R$50. Então dá uma média aí de que? 6 mil, né? 6 mil reais de faturamento por dia. Então imagina isso no mês, imagina isso no ano. Então é poderoso essas ferramentas. Da mesma forma que eu fui trabalhar em outro restaurante da mesma rede deles, uma outra temática, uma outra pegada, digamos assim, né? Em Gramado também. E lá não vendia tanto drink quanto esse, vendia apenas 80 por dia. Mas o ticket também era R$50. Então dava o que aí? Uns 4 mil? 4 mil de faturamento no dia. Quanto é que não dá isso no mês, no ano? Então, a gente aplicou as mesmas estratégias, mesmas ferramentas. Então, isso é muito poderoso. Belo dia lá, né, no restaurante, foi um diretor de um resort aqui do Sul mesmo, e ele gostou do meu trabalho e falou, cara, quanto é que tu quer para trabalhar comigo? Tem um resort lá, eu sou diretor, né, depois eu descobri que ele era sócio também, né? Quando a pessoa é diretor, nem todos os diretores têm carta branca, né, para fazer investimento, para fazer contratação por fora e negociar preço com o barman, ou às vezes tem carta branca, às vezes não tem, enfim, né, mas tem uns que são sócios também, né, tem um aval ali para decidir, bater o martelo para fazer as coisas acontecerem, né. Aconteceu que ele era sócio, então ele era o responsável por alavancar o resort. E daí ele, cara, ele só falou assim para mim, quanto é que tu quer para trabalhar comigo, né, no resort lá. Quando ele falou isso, eu convidei minha esposa, né, nós fomos até o resort para conhecer a cidade, até porque a gente tinha filho e tudo mais. E daí aconteceu que a gente fechou uma parceria, né, eu ofereci para eles, ó, lá eu já sou chefe de bar, né, já ganhava bem tudo, mas o que acontece? Quando o cara é chefe de bar, ele vai para outra empresa, o cara ganha. Eu já estava 4 anos nessa empresa, né, como chefe de bar. A empresa já estava voando, já faturamento, milhões. A empresa estava muito bem. A família, né, os donos já estavam super bem, né, com as ferramentas que eu implementei lá, né, as estratégias e tudo mais. Então aconteceu que eu queria voar também, né? A empresa já estava voando e eu já tinha o meu cargo, né? Não era quando a gente implementou, eu era barman. Então, através dessas ferramentas, eu fui oportunizado também, né, como chefe de bar, e comecei praticamente a ganhar o dobro. Só que quando tu faz 4 anos ou mais uma operação, tu tá na operação, faz uma coisa repetitiva, tu ganha a mesma coisa ali, uma média, né, tu tem o seu salário, né, ganhava 10%, daí depois virou pontinho, então tu ganha naquela média, todo dia fazendo a mesma operação, acaba que tu fica num looping, parece. Daí eu, cara, quero voar também. Daí apareceu a oportunidade, cheguei lá no resort, né, com a patroa lá, daí ela gostou da cidade, né, pra gente morar, tudo mais, porque era longe de Gramado. E eu sentei com esse gestor, né, com o diretor lá, e eu fiz a seguinte proposta, ó, eu
sei fazer a coisa acontecer, dominava a gestão já, né? Então, vamos fazer assim, ó. Eu implemento toda a carta de drink, né? Viro o chefe de bar, era um bar molhado, 2 bar, era 13 barmans, então era toda uma logística de hotelaria, então era baita de um desafio para mim. E eu tinha no fundo, assim, um certo, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade de fazer resultado? E aconteceu que não deu outra, né? Quem domina o bar não fica desesperado, digamos assim. Eu falei para ele, ó, me dá um salário base e meu objetivo é alavancar de verdade, mas eu quero crescer junto com a empresa. Então aí me dá, né, uma porcentagem das vendas depois, 10%, então R$5 por drink. Daí aconteceu que a gente negociou porcentagem por drink e aconteceu que a gente implementou um cardápio, né? Botei lá os drinks, né? Uma média de 15 drinks, 15 a 18 drinks. E aconteceu que veio em uma semana já veio a gráfica, veio os cardápios e no primeiro mês de resultado já bateu 30 mil de faturamento. Lembrando, né? Eles faturavam 5. E quando eu cheguei lá, eles falaram, a gente fatura 5 mil aqui, tá valendo, né, e tal. Eu falei para eles, cara, vocês são um resort, eu acho que era 4 ou 5 estrelas, não lembro agora. Eu falei para eles, cara, 5 mil de faturamento no mês para um resort, bar molhado, 2 bares, da onde eu venho, 5 mil faturava por dia. Então tinha muito potencial esse resort, tinha muito potencial. Porque para vender muito drink, muito coquetel, ter um bar, né, que tenha realmente resultado, faça muito dinheiro, só basta ter pessoas, tá? Então, não é mágica, não é... Só basta ter pessoas. E em cima das pessoas, a gente consegue atender elas vê cardápio, elas têm um ambiente daqui a pouco bonito, gastronômico ali, uma harmonia, né? Ser temático ou não. E tudo isso ajuda para que a pessoa compre, né? A pessoa ela vai ir num resort, ela vai no restaurante para consumir, né? É como se fosse alguém vai no shopping. A pessoa vai com intenção de comprar. O shopping já é para isso. Por isso que os aluguel do shopping é caríssimo, porque o fluxo de pessoas ali é grande, né? E o interesse delas já vão para isso também. Então, não digo todo mundo, né? Não generalizando, mas enfim, só para você entender, né, a lógica da coisa. Então imagina, no primeiro mês usando ferramentas, estratégia que eu vou te ensinar, já bateu 30 mil de faturamento, ou seja, vendia mais ou menos 1.000 por dia. Pode acontecer que um dia vendia 200, 300 reais, mas daí no outro dia, era um final de semana, bombava mais, vendia 2, 3 mil. Então ficou numa média de R$1.000 de vendas, de faturamento por dia, que no mês bateu 30. Então eles saíram de 5 e foram para 30. Olha a diferença, 5 mil para 30, né? E no primeiro mês. Imagina isso em um ano. Então, sem mais delongas, né? Vou te mostrar agora a primeira estratégia. Foi importante eu te falar brevemente a minha história, né? Da onde eu tirei essas estratégias e ferramentas. Não foi da cachola, tá? É 10 anos de experiência. E eu vou te dar aqui agora de graça essas estratégias e ferramentas para você replicar aí no seu negócio, né? Ou no seu bar aí, ou no bar que você trabalha. Então pega aí uma caneta, um papel para não esquecer, porque essas estratégias elas são bem poderosas, tá? Então a primeira é atração, tá? O que é atração? Você já ouviu o ditado de o cliente consome primeiro com o olho, para depois de fato fazer o pedido e consumir, seja um alimento, uma bebida ali, né? Então, só que, e como assim, Natália? Com o olho, né? O cliente compra com o olho. Então é um cardápio bonito, né? Atrativo ali, tem que ser saboroso também, tá? Os coquetéis, drinks. Então isso é muito importante. O bar também tem que ser, não digo que tem que ser, mas é muito bom que seja atrativo, né? Chamativo, assim. Eu não estou dizendo para encher de LED, fogo e coisa. Não, mas expõe as garrafas de maior valor, né? De que, assim, ou licores, enche de bebida, sabe? Faça uma coisa mais robusta e não uma coisa meio que escondida. Eu vejo muito restaurante, muito negócio gastronômico que deixa o bar, não trata como um bar,
e sim como uma copa só apenas, um balcão, deixa escondido no cantinho assim, e só larga chopp, refri e tal. Não, bota na frente, expõe, bota bebida, bota um LEDzinho, sabe? Uma iluminação, o logo do restaurante, da empresa gastronômica, né? Então bota umas plantas legal, sabe? Deixa o negócio bonito, atrativo. Então a pessoa, o cliente, ele vê isso, daí tá lá, né, o barman, o copeiro, né, fazendo os coquetéis ali. Então a mesa, isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso mesmo, porque o cliente vê, tipo, lá fazendo, né, usando coqueteleira, fazendo drink, vê um drink bonito indo pra mesa, daí o cliente da mesa do lado, ou do outro lado do salão, já, o que é aquilo? Que drink é aquele, sabe? Então isso já vai puxando a venda, sabe? Tu faz uma venda ali, mas o outro já olha aqui, já olha o bar, sabe? Passa mais confiança, mais credibilidade, né? Então isso é importante, é poderoso, sabe? Então quem faz isso é uma coisa simples, parece ser simples, mas muita gente não faz, tá? Essa estratégia visualmente, um bar bonito, né? Precisa investir milhões no bar, né? Tipo, mas, cara, tem que ter... Bota as garrafas, sabe? Bota planta, LED, deixa o negócio bonito, né? Um cardápio bonito também. Então, ali com né, atrativo e tudo, para que a cliente olhe os drinks e que bonito, né, esse drink. Então, principalmente criança, mulher, né? Então, já o homem, tipo, tem só um Negroni, só a foto, só a descrição, ele já sabe que já gosta e pede ali e tal, beleza, né? Mulher também. Mas tem que ter o visualmente, porque o visual ele quebra a objeção, ele quebra a barreira, né? Então fica mais fácil, muito mais fácil vender drinks, coquetéis, alavancar o faturamento da empresa através do bar, por causa que tem um cardápio bonito, atrativo, né? A gente bate o olho e ele vê visualmente, porque se não tem ali um cardápio bonito, ele só olha os nomes ali, tipo, não tem ideia o que é, não tem descrição, não, sabe? Então fica uma coisa meio que a pessoa fica em dúvida se é bom ou não tem, sabe, não tem uma foto, não tem... Então é isso aí. E tem que ser saboroso, tá? É como se fosse uma faca de dois gumes. Não adianta ser bonito, tem que ser drinks coquetéis saborosos. Por que isso? Porque a ideia é vender o segundo, vender o terceiro, né? A pessoa gostar e depois vai embora, indica o restaurante, né? O negócio gastronômico ali. Ela foi lá num lugar lá porque é bom pra caramba, né? Tipo, tem um drink top lá e tal. Então, isso fortalece a empresa, tá? Então, segunda estratégia, ferramenta poderosa, tá? Que é a humanização, tá? Investir em pessoas. Então, tem empresa que, cara, o CMV é sempre alto, funcionário não para, barman, copeiro ali, né? Inventário não é feito direito e acontece muito problema, desperdício. Tem empresa aí que desperdiça de mais 5 mil por mês em insumos ali, porque é uma coisa meio bagunçada, o pessoal não sabe trabalhar, tem que estar sempre em cima. Então, cara, investe em bons profissionais, né? Investe nas pessoas que estão ali, né? Então, você que é chefe de bar, cara, pega e treina a equipe. Então, vamos CMV certinho, inventário, né? Então, atendimento, fazer padrão dos drinks, né? Receitas, seguir padrão, ter processos, protocolos, procedimento ali de limpeza, organização, checklist. Cara, então, tudo certinho, ter uma operação alinhada, redondinha, né? Então, claro que junto a isso, isso é padrão de qualquer empresa, tem que ter isso, né? Investir em boas pessoas. Só que para cobrar as pessoas, tem que ter uma certa remuneração boa também, né? Então, a primeira coisa, para quem é barman, copeiro, cara, tem que ter a visão de que se tu organiza a empresa, organiza a operação, a gestão, que tu vai conseguir crescer essa empresa e tu pode crescer junto com ela. E do outro lado acontece isso também, para quem é dono, gestor, né? Então, cara, tem que investir em bons profissionais. O cara vai ganhando, vamos supor, a empresa cobra muito cara, só que o cara cobra, só que o cara ganha pouco para fazer muita coisa. Esse cara vai desanimar e vai embora, né? Ou vai fazer comportamentos ali, né, equivocados, digamos, né? Então ele acaba sendo expelido do sistema, né? E vai embora. E daí vem outro, acontece a mesma coisa. Remuneração baixa, cobrança alta, não é compatível. Então tem que ter ali cara, tu vai ser o meu chefe de bar, ou tu vai ser o barman responsável, eu vou te dar um salário bom, né? Ou daqui a pouco uma comissãozinha, alguma coisa, enfim, independente,
Mas assim, ó, o combinado não sai caro, tá? Então, ó, tua função é operação, dominar, higienização, limpeza, organização, pedido, estoque, faz ali o CMV, né? Essas coisas de gestão, mais responsabilidade da empresa, né? Mas no bar, atender bem o cliente, né? Isso é função do pessoal que está trabalhando ali, né? Do garçom, do barman, né? Não que o dono não possa fazer, e pelo contrário, né? Então tem restaurantes que são mais familiares, né? Que é o dono, a família que cuida, então não tem problema nenhum, capaz, né? Bem tranquilo. Mas essa questão do bar mesmo, né? De, cara, os processos ali estão errados, tô quebrando muito copo, desperdiçando muito chopp, né? Faz ali caipira errada, faz drinks, tudo. Cara, então tem que ter um treinamento, tem que ter uma orientação, alguém que, ó, vou passar 3 dias contigo aqui, vou te ensinar de cabo a rabo a fazer tal coisa para que tu fique tranquilo no bar, né? Domine a operação, invista. Às vezes o cara tá desanimado, tem algum problema pessoal, quer sair, daqui a pouco o chefe, né, uma cobrança, não tem equipamentos necessários. Cara, pode acontecer várias coisas, né? As pessoas têm diferentes motivos. Mas então cria uma cultura da empresa, passa valores, né, para os bons barmans, copeiros ali, para que, né, para as pessoas, para que tenha boas pessoas, essas boas pessoas ajudem a empresa a crescer, né? Então investe em pessoas, tá? Então isso é importante. Vou te mostrar mais uma ferramenta agora, que ela é muito, muito poderosa, tá? Então é tão poderosa quanto as outras, mas essa aqui é a base das vendas, tá? Então às vezes você tem um restaurante, um negócio que tem bons drinks, né? Então não digo bons drinks, mas tem um cardápio bonito, atrativo e não tá vendendo, né? Então não é criar drinks e coquetéis da cachola, tá? Peguei na internet aqui, imaginei um drink, cria, bota no cardápio, manda pra gráfica e faz e acaba que não vende, né? Já aconteceu isso com você? Né? Você que é barman também, que gosta de criar drinks, coquetéis, né? Imagina uma receita e implementa, vê na internet, né? Enfim, cara, a base, tá? A base, ó, é muito poderoso isso que eu vou te ensinar agora, tá? Muita gente não sabe, muito negócio gastronômico não aplica. Se você aplicar, eu tenho certeza que você vai sair na frente dos outros. Então é assim, ó, drinks, coquetéis, não se cria do achismo, da internet, enfim. Não foca no público, meu público-alvo é tal. Cara, não foca no público-alvo. O público-alvo tá na rua, tá em outro lugar, tá em outra cidade. Foca em quê? No público consumidor que já está indo num ambiente. Quem que é seu público consumidor? Seu público-alvo, às vezes você quer a classe X, mas vai a classe Y. Você quer ter a mulherada, né? Mas vai mais homem, vai mais família, né? Vai muita criança. Então, foca no seu público consumidor. Então, quem que é ele? É homem, é mulher, é criança? Então, 20%, vamos supor que seja criança. Então, quanto é que isso, né, não é poderoso para a empresa? Quanto que isso não poderia alavancar as vendas? Então, vamos supor que tem muito restaurante que só tem do italiano e nem foto tem. Então, pega um cardápio, né, ali, manda para a gráfica fazer drinks, coquetéis sem álcool, bonito, atrativo, e daqui a pouco, quem sabe, por que não, né, pega e só através das crianças, o faturamento da empresa aumenta em 10% do bruto. Então, imagina quanto isso não representaria em dinheiro, né, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui bem rapidinho para você entender como é muito poderoso você entender o seu público consumidor e você criar os drinks coquetéis com base neles, né, nesses dados. Uma vez eu fui numa pizzaria que era Sushi Junto, em Porto Alegre, ali, né, meu tio convidou para eu e minha família a gente jantar com eles lá, e chegamos lá e acho que era 89 rodízio, com pizza, sushi, tinha pratos quentes, então tinha 350 pessoas acomodadas e tinha fila todo dia. O negócio bombava. Só que era refri e suco incluso. Passava os garçons ali, tu só se servia. Só que não tinha drinks, coquetéis. Eu senti muita falta. E tinha um público gigante lá, imagina. 350 pessoas acomodadas e com fila. Uma média de 100 pessoas na fila ali. Então, é um negócio de alto fluxo. Só que não tinha um cardápio, né, preparado para esse público ali, para aumentar o ticket médio, aumentar as vendas e o faturamento consequentemente, né? Então não estava deixando de ganhar muito dinheiro. Eu posso arriscar dizer aqui milhões.
E uma coisa que eu observei também, né, sobre o público consumidor deles, que o estacionamento era gigante, né, enorme mesmo, sei lá, muito, muito grande. Então, se tu parar para observar, a pessoa que está dirigindo, ela não vai beber, né, se for uma pessoa... Tem muitas pessoas, eu, por exemplo, né, sou barman profissional, mas eu não bebo álcool. Então, né, eu gosto de drink sem álcool. Então, e lá tinha muito, como tem muita gente dirigindo, provavelmente eles não vão beber, né, como estão dirigindo. Né, quem está dirigindo, se é o homem, é a mulher, enfim. Então, tu vê que é uma coisa de ficar atenado, né, de observar, ó, tem muita gente que vem dirigindo, não vai beber álcool, então pode ser criado drink sem álcool, né, mais um exemplo desses drinks sem álcool. Não só erguer a bandeira do drink sem álcool, mas só para entender o público consumidor, né? Identificar o público consumidor é muito poderoso, porque daí você cria um cardápio personalizado para eles, né? Os dados deles ali, né? Então, é homem, mulher, eu dei um exemplo ali de 20%, é criança, não. Então, você vai entendendo ali e você vai tendo dados, informações e criar um cardápio personalizado para esse público. Eu aposto que você fazendo, né, aplicando as dicas importantes que eu te dei aqui nessa aula, você vai conseguir melhorar, aprimorar bastante os resultados da empresa gastronômica. E se você quer fazer isso com maestria, de forma rápida, sem quebrar muita cabeça, com passo a passo, uma estratégia estruturada, eu tenho um curso online. Nele está empacotado meus 10 anos de experiência, com estratégias, ferramentas, para você fazer bastante dinheiro através do bar. E se você aprendesse a melhorar em 10, 20, 30% os resultados que você já tem hoje, o quanto isso não representaria em dinheiro? 3 mil, 5, 7, 10 mil, isso por mês. Imagina isso em um ano. O fato é o seguinte, se você é barman, copeiro, você precisa agregar, gerar valor para a empresa, para depois ser valorizado. Lei da reciprocidade. Daí depois o seu valor percebido pela empresa vai ser maior. Então, oportunidade se conquista e não se ganha. Pode ganhar, mas é muito mais fácil, é muito mais provável conquistar. Da mesma forma, para você que é dono, diretor, né, gestor de uma empresa gastronômica, o bar é um dos pilares da empresa. E se não tiver um olhar geral, né, uma inteligência por trás, desde o cliente, desde o fornecedor até o cliente final, pode ter vários furos no meio dessa operação aí, ou até um gargalo maior, que é aí que vai o lucro da empresa. Vendas e gestão são pilares para qualquer empresa. E quando a gente fala de empresa gastronômica, é ainda mais fundamental cuidar de todos os processos operacionais e de gestão do bar, porque no dia a dia são pequenas coisas, detalhes que somados em um mês dá um furo enorme, né? Então é importante cuidar, se atentar a todos os processos, porque se não cuidar, isso descapitaliza a empresa e faz ela demorar muito mais para crescer, ou simplesmente ter mais fluxo de caixa. No curso Bar Lucrativo, eu te ensino de forma prática, didática, a dominar o bar, desde a parte operacional até a parte de gestão no dia a dia, como o CMV, custo da mercadoria vendida. Então, qual que é o custo dos seus drinks, dos coquetéis, dos que você pretende criar? Eu te ensino isso no curso. Também da parte de gestão ali, né, sobre inventário unificado, né, é um inventário que eu criei, não um inventário automático. Muita empresa não faz o inventário e muitas que fazem de forma errada. Então isso significa que uma vez eu fui trabalhar num pub, por exemplo, bombava o pub até hoje, todo dia tem bom fluxo de movimento. Só que lá acontecia o seguinte, era um inventário automático. Então tem entrada e saída. Então o sistema bota tudo que o estoquista lá, né, bota no sistema, né, o fornecedor lá chega, vai para o sistema, né, é vendido ali e depois faz o abate. Só que 1% das empresas, talvez menos, acontece isso de forma redondinha sem ter desperdício. Produtos, insumos, quebra, vira, congela. Se não é feito o rodízio, acaba vencendo, vai fora. Então tem muita empresa que desperdiça, né, insumos e nem sabe de onde acontece, mesmo fazendo inventário.
é feito inventário, né, de forma automática ali, só que deu, sei lá, 5 mil de desperdício. Onde está esse dinheiro? Onde é que estão os insumos, os produtos? O que aconteceu? Ninguém sabe ver, ninguém sabe resolver, da onde vem, como mapear. No inventário unificado, eu te ensino a fazer um método de estrutura de inventário. Inventário, para quem não sabe, é controle de estoque, né? Para poder fazer uma contagem ali no final do mês, para saber se está tudo certinho. Então, eu te ensino planilhas de gestão para poder botar nesse inventário depois, para realmente mapear os problemas, né, possíveis furos, e depois achar a raiz do problema e solucionar, mudar a forma de fazer, né, mudar a forma dos processos ali, para corrigir esses desperdícios, para que a empresa não tenha mais, né, essas percas. Além disso, também tem aula sobre liderança, precificação correta de drinks e coquetéis. Tem empresas que precificam errado, e por isso que não vende, ou não vende tão bem quanto gostaria. Vende muito caro, então acaba que não vende. Ou vende muito barato e a margem de lucro é baixa. Então acaba que desanima ali o dono, os gestores. Então eu ensino isso em uma aula sobre precificação correta, né, como a mais assertiva. E alavancar drinks, coquetéis, né, conforme o público. Então tem aula também só de público consumidor. Né, como identificar o público consumidor, como criar um cardápio inteligente, né, personalizado para esse público. Então tem aulas de tudo isso. Script de vendas, estratégias de vendas, também tem aula sobre isso. Mas Nathan, e o preço do curso? Bom, o preço do curso, ele poderia facilmente ser vendido por R$3.000, pela capacidade, pelo ROI que ele oferece, né? Pelo potencial, capacidade de dar retorno financeiro para empresas. Imagina aumentar de 10% a 30% o faturamento da empresa gastronômica através do bar. Isso é muito poderoso. Mas, como eu quero o máximo de alunos possíveis, esse curso não vai ser R$3.000 e nem R$2.000. Vai ser apenas R$1.000. Lembrando, tá? Esse curso aqui, ele é focado para empresas gastronômicas fazer bastante dinheiro através do bar. E não é pouco, tá? Imagina se você vende 10 drinks a mais por dia a R$20. Isso em um mês dá 6 mil. Ou se você vende 20 drinks a mais por dia a R$30. Dá o quê? 18 mil no mês. Então, vamos pegar aqui conservador. Se você melhorar 10, quanto é que você fatura hoje? Né? 30, 50, 70 mil? E se você melhorar em 10% o seu faturamento? Então, 20%, né? Não só em faturamento, mas em gestão também. Quanto é que você está desperdiçando por mês, né? Então, você tem todos esses dados. Primeira coisa, você tem que saber quanto é que vende, quanto é que fatura, quantos drinks que vende, quais drinks que vende, o que não vende, porque às vezes o que não vende é aquilo que está indo embora, está estragando. Os drinks, coquetéis que não estão sendo vendidos, daqui a pouco são os que estão dando prejuízo ali, que está estragando os insumos. Então, às vezes, ou tem inventário, a empresa faz inventário, né? Faz, mas mesmo assim está dando desperdício. Então, tem que cuidar das vendas e da gestão. Esse curso aqui, ele é poderoso, que ele resolve esses problemas. Vantagens tanto para você que é dono, diretor, gestor, ou para você também que é barman, copeiro, né? Chefe de bar. Para você que é dono, por exemplo, né? Gestor, você pode comprar, né? Se inscrever no curso, e delegar, olhando o curso e delegando, né, as informações, né, das aulas ali para os barmans implementando e aplicando. Ou você pode também, para não depender, você não ficar muito, às vezes você não quer olhar, tem outras coisas para fazer, você pode se inscrever no curso e delegar o acesso do curso para o barman, né, para o copeiro, para ele olhar o curso implementando, já para gerar os resultados que a empresa busca, né, sem depender tanto de você, né? A empresa pode adquirir o curso e você como um dono, gestor, né, e o barman vai implementando, delega para ele o acesso, é um login, uma senha, então ele pode ir olhando e implementando. Já para você que é barman, né, você que é copeiro, talvez esse curso aqui não é tão barato para você, mas de uma coisa eu te garanto, tá? Eu te afirmo. Depois que você se inscreve nesse curso aqui, você aprende as informações, os conteúdos, as estratégias, ferramentas que o curso tem, você aprende a fazer bastante dinheiro, cuida da gestão na empresa, o seu valor percebido pela empresa é maior automaticamente.
Então você tem uma chance, uma oportunidade de crescimento nessa área de bar, né? Talvez você esteja se perguntando daí, mas Nathan, é certo que eu vou ter oportunidade, vou ganhar cargo e tal? Não, não é certo. Mas você vai ter uma chance de oportunidade. Você vai ter uma visão aqui dentro do curso diferenciada, né, sobre o mundo da gastronomia como um todo. Então, é muito melhor ter uma chance de crescimento profissional, né, uma janela, né, ali de oportunidade, né, você criar essa oportunidade. É muito melhor ter uma possibilidade, né, do crescimento do que a certeza da estagnação, né, do fracasso. De uma coisa é fato, toda empresa gastronômica precisa de vendas e de gestão. E o bar, ele pode e deve ser visto como uma loja, uma vitrine, e não apenas um balcão ou simplesmente uma copinha ali. Então ele pode ser usado como uma ferramenta para alavancar os resultados dessa empresa. Então eu vou ficando por aqui. Para você que não vai entrar no curso, tá tudo bem, te desejo boa sorte. E para você que já decidiu que vai entrar ou pretende entrar no curso, seja muito bem-vindo e conte comigo para o seu sucesso.